E aí, beleza? Em Bridgeton, no Maine, o artista David, sua esposa Stephanie e seu filho de 8 anos, Billy, se abrigam de uma enorme tempestade que resulta em muitos danos materiais. Na manhã seguinte, inspecionando a propriedade, Billy descobre os danos causados à casa de barcos pela árvore do vizinho Brent. Enquanto inspeciona a casa de barcos, a família descobre um nevoeiro misterioso pairando sobre o lago em frente, que parece vir da montanha do outro lado, mas não dão muita importância e seguem em frente. David vai conversar com Brent sobre trocar informações de seguro para cobrir os reparos na casa de barcos. Nessa conversa, descobre que o carro do vizinho foi esmagado por outra árvore durante a tempestade e, como favor, leva Brent até a cidade com Billy no banco de trás. No caminho, passam por alguns veículos militares suspeitos indo na direção oposta. Após a tempestade devastadora da noite anterior, muitas pessoas foram ao supermercado comprar mantimentos e entre elas estão David, Billy e Brent. De repente, o som das sirenes pode ser ouvido enquanto os veículos militares e os carros de polícia passam correndo pela loja. Um idoso chamado Dan Miller entra correndo no supermercado com o nariz sangrando, gritando que há algo no nevoeiro e que aquilo pegou uma pessoa. Todos acham que Dan está louco. Agora, lenta, mas firmemente, o nevoeiro começa a cercar a loja e um terremoto repentino acontece, deixando todos em pânico. Ficam relutantes em sair do local depois do que acabou de acontecer. Mas uma mãe desesperada fala sem parar sobre ter que ver as filhas que deixou sozinhas, encarregando a mais velha, que tem 8 anos, de cuidar da mais nova. Ela está preocupada com as crianças, já que a filha mais velha, às vezes, esquece de olhar a irmã. Como ninguém aceita acompanhá-la, a mãe decide sair sozinha e entra no nevoeiro, onde não é vista novamente. Grupos de pessoas começam a se formar para conversar sobre os bons e velhos tempos em um esforço para se acalmarem. Em busca de cobertores para Billy, David é instruído pelo gerente da loja, Ollie Wicks, a procurá-los na doca de descarregamento. Assim que entra na doca pela porta dos fundos, o artista descobre um gerador de emergência com defeito, criando muita fumaça, e decide desligá-lo. Na escuridão silenciosa, de repente ouve um barulho estranho vindo de trás da porta da garagem, como se algo estivesse empurrando. Quando volta para dentro para contar a um grupo de moradores locais sobre o barulho, eles não acreditam e, em vez disso, decidem abrir a porta para consertar o gerador. Dave começa a discutir com os moradores, dizendo que não é seguro lá fora, o que irrita um dos clientes, que o acusa de menosprezá-los e achá-los estúpidos. Contra o conselho de David, o empacotador Norm, tentando provar bravura, abre a porta da garagem, mas é imediatamente recebido por uma criatura com tentáculos que o agarra pela perna. David e Ollie tentam puxar Norm das garras do monstro, mas não conseguem, resultando na morte do jovem empacotador. Os outros mal conseguem afastar a criatura e cortam um dos tentáculos com um machado antes de fechar a porta. Enquanto discutem se devem ou não contar a verdade para todos os outros no supermercado, percebem que não é tão seguro lá dentro quanto pensavam. Mesmo depois de contarem aos clientes sobre o que acabou de acontecer na doca de descarregamento, as pessoas ainda não acreditam e apenas riem de tudo como se fosse uma piada de mau gosto. As opiniões mudam, no entanto, depois de mostrarem a prova na forma do tentáculo que conseguiram cortar. Depois que o dono da loja confirma a existência da ameaça, David e Ollie instruem os clientes a barricarem as janelas da frente. Carmody, uma fanática religiosa, começa a pregar sobre um Armagedon iminente e como este é o dia do julgamento trazido por Deus, o que assusta as crianças na loja. Irritada com a arrogância, Amanda Dunphy, uma professora, se aproxima e dá um tapa na fanática para impedi-la de falar mais bobagens. Sem acreditar na existência de nenhum monstro, um grupo de céticos, liderado por Brett Norton, decide deixar o supermercado na esperança de buscar resgate lá fora. David tenta colocar algum juízo na cabeça do líder dos céticos. Na esperança de conseguir algumas armas, um dos moradores se voluntaria para sair e tentar recuperar uma espingarda do caminhão de Ambrose. Para descobrir até onde o voluntário conseguirá ir, decidem amarrar uma corda na cintura dele. Enquanto o grupo entra no
nevoeiro, a corda começa a ser puxada rapidamente por alguns momentos antes de parar completamente, com o silêncio e o medo enchendo a loja. David começa a puxar a corda de volta centímetro por centímetro, já esperando o pior. Em um momento, o sangue começa a aparecer do outro lado da corda, revelando em sua extremidade apenas a parte inferior do corpo do motoqueiro. A loja inteira fica boquiaberta, protegendo os olhos das crianças do horror que acabaram de testemunhar. Agora que as pessoas viram a prova, começam a levar a ameaça a sério. Em preparação para a noite, alguns sobreviventes colocam luzes por toda a loja, acreditando que a iluminação pode assustar as feras. Infelizmente, esse truque acaba atraindo os enormes e assustadores insetos voadores. Batendo contra o vidro várias vezes, as criaturas conseguem quebrar as janelas e invadem o supermercado. Todos começam a entrar em pânico e fugir das criaturas. Uma das aberrações parecidas com vespas voa direto na caixa da loja Sally, picando o pescoço dela. No pânico que se segue, 2 pessoas são mortas pelos insetos e outra morre queimada em uma tentativa de incinerar os monstros. A morte de Sally deixa Jessup de luto, que havia acabado de admitir os sentimentos pela jovem alguns minutos antes. Carmody descreve perfeitamente uma cena da Bíblia que replica esse exato incidente e, no caos, é miraculosamente poupada por um inseto, levando a pregadora a recrutar com mais fervor. Enquanto isso, o gerente da loja salva a vida de Billy, atirando em um dos insetos antes que pudesse atacá-lo. Na manhã seguinte, um pequeno grupo liderado por David vai à farmácia vizinha em busca de suprimentos médicos e de outros sobreviventes que pudessem ter procurado abrigo lá. Amanda e outros tentam convencer o protagonista do perigo que essa ideia representa e que poderia deixar Billy órfão, mas o artista acredita que é seguro o suficiente para chegar à farmácia, lembrando a todos da distância que o motoqueiro conseguiu percorrer antes de ser morto. Até Carmody os aconselha a não sair, quando é atingida na cabeça por uma lata. Descobre-se que o objeto foi jogado por uma ex-professora, Irene Rappler, que manda a fanática calar a boca. Passando pelo nevoeiro, os exploradores rapidamente chegam à farmácia. Como o interior estava silencioso, acreditam estar seguros. No entanto, lá dentro descobrem o ninho das aranhas gigantes junto com um grupo morto de pessoas liderado por Brent. Os corpos estavam sendo usados como chocadeira para 1 milhão de novas aranhas. Eles são atacados pelas aranhas gigantes, que matam 2 clientes usando a teia ácida para esfolar e ferir as presas. Em uma tentativa de recuar, Dan se depara com outra aranha em frente à porta de saída e esfaqueia brutalmente o aracnídeo usando apenas um pedaço de pau. Felizmente, o resto do grupo volta à segurança dentro da loja. Carmody, que havia se oposto à expedição, usa esse fracasso para aumentar a própria influência, oferecendo proteção contra a ira divina aos novos convertidos. Muitos crentes começam a formar círculos de oração, aceitando todos os novos adeptos. David se lembra das últimas palavras incomuns do soldado falecido na farmácia, que foram "sinto muito", o que o leva a acreditar que os militares têm algo a ver com a catástrofe. Em busca dos outros soldados que estavam trancados no supermercado com eles, descobrem que 2 cometeram suicídio, provavelmente pela culpa que sentiam. Quando confrontado, o terceiro soldado, Jessup, revela que um projeto do governo para descobrir outras dimensões estava em andamento na base e que os cientistas podem ter aberto uma porta para uma dimensão contendo as criaturas que estão invadindo a cidade. Enfurecidos ao descobrir essas notícias, os seguidores de Carmody esfaqueiam Jessup e o oferecem como sacrifício. Eles expulsam o soldado do supermercado, onde Jessup é imediatamente devorado por uma criatura gigante semelhante a um louva-a-Deus. Depois de vivenciar cenas tão traumáticas, Billy pede ao pai que prometa não deixar os monstros o pegarem. Na manhã seguinte, David e o grupo, que consiste em Amanda, Billy, Ollie, Bud, Irene Rappler e Dan Miller, se preparam para deixar a loja em busca de refúgio do clã de lunáticos que se formou lá dentro. Enquanto todos ainda dormiam, tentam ir para a porta da frente, mas são recebidos por Carmody. A
pregadora afirma ser o receptáculo de Deus e prega sobre a divindade exigir um sacrifício de sangue para se agradar, retratando o Criador como um monstro. A fanática exige que Billy seja entregue como o próximo sacrifício. Na confusão, David estava pronto para lutar contra a pregadora a fim de proteger o filho. No entanto, Ollie atira nela primeiro em meio à fúria de insanidade. O gerente continua ameaçando os seguidores traumatizados para recuarem, permitindo assim que o grupo escape. Apesar dos melhores esforços, Ollie e 2 outros são devorados pelas criaturas enquanto tentam chegar à van do artista. Felizmente, pelo menos Bud consegue correr de volta para dentro da loja. Apenas David, Billy, Amanda, Dan e Irene conseguem chegar ao carro no final. Em um esforço para pegar a pistola de Amanda no capô do veículo, o pai escapa por pouco do ataque de um monstro, mas consegue recuperar a arma que acreditava ser útil. Eles dirigem em direção à casa de David através do nevoeiro, onde ele encontra a esposa, Stephanie, já morta e pendurada em teias. Devastado com o que viu, decide afastar todos da cidade. Ao longo do caminho, passam por vários carros abandonados na rodovia e se deparam com uma besta colossal de 6 pernas. Depois de dirigir por horas, inevitavelmente ficam sem gasolina, sem meios de escapar do nevoeiro e com barulhos aterrorizantes se aproximando do carro, David saca a pistola de Amanda, sugerindo com um olhar que deveriam se matar em vez de ter uma morte horrível. Ao contar as balas restantes, percebe que falta uma. David decide poupar a dor dos outros e ser aquele que ficará vivo após matá-los. Pouco antes de atirar no filho primeiro, Billy acorda com a pistola na cabeça e um tiro é disparado. O desejo de não ser pego pelos monstros havia sido realizado. Para o bem ou para o mal, David prossegue atirando nos outros 3 sobreviventes com as balas restantes antes de sair do carro, gritando de dor para ser levado pelas criaturas enquanto espera ali. De repente, o nevoeiro começa a se dissipar, revelando a vanguarda de uma coluna blindada do exército dos Estados Unidos que está no processo de exterminar as criaturas e restaurar a ordem. Em um dos caminhões, ele vê as pessoas da loja que foram resgatadas depois que partiram, incluindo a mãe que havia saído para ver as filhas. Nesse momento, David percebe que matou o filho e os outros sobreviventes por nada e continua gritando em agonia. Terminando assim, O Nevoeiro, filme de terror e ficção científica de 2007, e eu espero você no próximo vídeo.